A Revolução do Espírito. Você está preparado? Ron E. M. Closet. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido repleta de oportunidades que permitiriam o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas e preparariam o caminho para a chuva serôdia. A Igreja tem deixado que coisas menores se tornem mais importantes do que a maior de todas as nossas necessidades. Em 1887, Ellen White insistiu em que contemplemos a Jesus, e seu conhecimento apelo ainda ecoa hoje. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis o maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. A Revolução do Espírito apresenta sólidos conceitos bíblicos apoiados em poderosas histórias de vida transformadas e mostra que o Espírito Santo quer guiar o povo de Deus do tempo do fim em sua busca pela verdadeira piedade. Ron Closet é diretor do Instituto de Evangelismo da Divisão Norte-Americana, professor do Seminário Teológico da Universidade Andrews e secretário de campo da Divisão Norte-Americana. É casado com Lisa Closet, com quem tem 3 filhos, Christopher, Alexander e Stephanie. Ele nasceu e cresceu na Argentina. Concluiu seu pós-doutorado em Teologia Sistemática na Universidade da África do Sul, estudando sobre o batismo do Espírito Santo nos escritos e na experiência de Ellen G. White. Quando oraram pela descida do Espírito no cenáculo, os discípulos alcançaram um ponto de entrega nunca antes atingido. Só um interessante prevalecia. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Quando recebemos o Espírito, isso pode ser visto no interesse que demonstramos pelos perdidos. Sobre este livro. Comecei a ler este livro para dar minha opinião, mas, de repente, me vi absorto. Antes que percebesse, havia concluído a leitura. Ler este livro foi realmente bom para mim, como cristão, como filho de Deus, ansioso por terminar a obra e como pastor. Ron foi inspirado a escrever sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, de modo simples, mas profundo. Ele não se perde na teologia ou na história, mas envolve o leitor na prática. Depois de ler, senti uma necessidade urgente de ser cheio do Espírito, a fim de que a obra de Deus se conclua na minha vida, na vida da igreja e do mundo. Alejandro Bulhon, evangelista jubilado, Divisão Sul-Americana. O Dr. Closet apela tanto a seus companheiros ministros quanto aos jovens e aos anciãos na igreja. Saber a respeito de Jesus e de todas as oportunidades não é suficiente. Longe disso. Cumprir a comissão evangelística de Mateus 24:14 é mais do que pregar a mensagem. A mensagem só é compreendida quando seus mensageiros são testemunhas pessoais de sua validade e confiabilidade. Isso significa que aqueles que professam essas verdades são transformados por elas, e não apenas seus porta-vozes. Somos mensageiros de Deus se ouvimos as simples instruções do Espírito Santo. Este livro nos ajuda a entender que Deus não pode enviar a chuva serôdia sobre pessoas despreparadas, assim como não faria em tempos anteriores. A chuva serôdia não cairá sobre terreno que não tenha experimentado a chuva temporã. Herbert E. Douglas, escritor, editor e administrador. O Dr. Ron Closet é um pastor eficiente, erudito competente, evangelista bem-sucedido e escritor talentoso.
Sua ampla formação ministerial e grande experiência proporcionam um pano de fundo para seu novo livro, A Revolução do Espírito. O título em si já diz muito. Com a habilidade de um erudito e o coração de um evangelista, Ron fala com eloquência sobre a necessidade do recebimento do Espírito Santo em nossa vida pessoal e na vida coletiva da Igreja. Seu discernimento quanto ao ministério do Espírito Santo é solidamente bíblico, apresentado com um vigor que tocará seu coração e estimulará sua mente. Minha oração é que o Espírito Santo leve você para mais perto de Jesus durante a leitura destas páginas. Mark Filen, evangelista da Associação Geral. Que livro poderoso! O Senhor usou o ensino e a pregação de Ron sobre reavivamento e reforma espiritual ao longo dos anos para inspirar e mudar profundamente a mim e a milhares ao redor do mundo. Este livro é um resumo excelente dessas ideias práticas e princípios bíblicos tão necessários para o povo de Deus nos últimos dias. Invista tempo para ler este livro e aplicar seus princípios à sua vida, e isso poderá fazer uma diferença eterna para você, seus queridos e sua igreja. Jerry N. Page, secretário ministerial, Associação Geral. Closet trata do importante tema do reavivamento e reforma de modo muito instrutivo e envolvente. Seu coração pastoral flui ao longo do livro com bondade e uma sincera preocupação com o bem-estar espiritual da igreja. Ele examina a obra do Espírito sem qualquer sensacionalismo, enquanto ao mesmo tempo reconhece que o Espírito atua e continuará atuando na igreja e por meio dela, de maneira cada vez mais poderosa. Os interessados na questão da natureza do Espírito encontrarão aqui informações proveitosas e confiáveis. Este livro pode ser muito útil para o estudo pessoal, bem como em grupo. Ângel Manuel Rodrigues, teólogo jubilado do Instituto de Pesquisa Bíblica. Dedicatória. Não sei se escreverei outro livro e se terei, então, a oportunidade de dedicá-lo à minha família maravilhosa, mas gostaria de dedicar este livro a Deus, o Espírito Santo, sem o qual eu nunca teria conhecido Jesus ou tido algum desejo de ser recriado à imagem de Deus. Agradecimentos. Nenhum livro é escrito por uma só pessoa. É necessária uma rede inteira de amigos. O primeiro agradecimento é para Russell Bull-Hill, ex-diretor do Instituto de Evangelismo da Divisão Norte-Americana, autor de uma dúzia de livros. Ele me avisou sobre a dificuldade de escrever algo decente em poucas semanas. Porém, depois do aviso, prestou-me feedback após ler cada capítulo. Devo muito ao meu mentor e amigo Jack Blanco, ex-diretor do curso de religião na Southern Adventist University, por ter prestado atenção a detalhes, por seus conselhos oportunos e sábia orientação. Jack aconselha, combinando mente e coração. Isso também se aplica a Herbert Douglas, servo de Deus, extraordinário como professor, editor e autor de muitos livros, incluindo o clássico A Mensageira do Senhor. Esses 3 homens deram horas de seu valioso tempo para que este livro ficasse melhor. Um muito obrigado vai também para um companheiro em questão do Espírito, pastor Kevin Will Flay. Seus comentários me fizeram repensar e mudar algumas coisas. Para meu colega de seminário, John Baldwin, que também me ofereceu valioso apoio, e a Angel Rodrigues, do Instituto de Pesquisa Bíblica, por sábias dicas teológicas, e ao meu fiel colega do IEDNA, Don James,
que passou um tempo que ele não tinha me ajudado, me ajudando a criar perguntas destinadas à reflexão pessoal e a pequenos grupos. Com todos os que tiveram a coragem e a bondade de endossar o livro, sinto-me em dívida. Essas pessoas de Deus fazem um trabalho maravilhoso para a igreja e estão em minhas orações. Também quero expressar gratidão ao meu amigo e pastor de longa data, Dwight Nelson, por ter escrito um prefácio tão generoso. Scott Candy, da Pacific Press, amigo dos meus tempos na Califórnia, foi paciente e muito prestativo ao me guiar ao longo da jornada, desde as ideias iniciais até a publicação, bem como Ken McFarland, que fez uma editoração acurada. Por fim, agradeço a minha esposa, Lisa, que não só foi a primeira a ler cada capítulo e identificar minhas falhas mais óbvias. Porém, a gratidão maior é ao Espírito Santo, que tão gentil e amoravelmente me levou, ao longo de muitos anos, a conhecer melhor a Deus, a amá-lo mais. Lamento apenas as muitas vezes em que escolhi considerar meus desejos, em vez de ouvir sua voz, e oro para que essa tendência se desfaça mais e mais com o passar dos anos em sua amorosa presença. A Deus seja a glória. Prefácio. Pergunta: quanto tempo se leva para escrever um livro sobre o Espírito Santo como este? Resposta: uma vida inteira. Tenho o privilégio de conhecer o autor deste livro já por metade de uma vida. Ron e Lisa Closet eram jovens seminaristas quando vim para a Universidade Andrews, a fim de me tornar o pastor da Pioneer Memorial Church, a igreja do campo. Desde aqueles dias tranquilos de seu primeiro pastorado, Ron já se distinguia como líder espiritual, motivado por um desejo profundo de conhecer a Cristo e uma sede de ser cheio de Espírito. Por isso, aquilo que você está para ler não é apenas fielmente bíblico e rigorosamente teológico, é também profundamente pessoal. Como Frederick Buechmann certa vez observou, toda teologia é biografia, isto é, aquilo que um escritor se esforça para articular necessariamente flui das profundezas de sua caminhada pessoal com Deus. Você perceberá essas profundezas pessoais à medida que Ron, com franqueza e fidelidade, relata a crônica de sua busca espiritual no sentido de ser tomado de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Isto, porém, é muito mais do que um diário pessoal, por mais valiosos que sejam esses diários. Este é um manual espiritual para o povo de Deus, uma comunidade apocalíptica de Deus sobre a terra. E, como tal, será provavelmente o livro mais prático sobre o Espírito Santo que você já leu. O livro trata sobre o que é ser cheio do Espírito de Jesus diariamente, como se tornar parte de um pequeno grupo e como suplicar fervorosamente pelo cumprimento das promessas divinas relativas à chuva serôdia. Fui particularmente tocado pela experiência de uma congregação cujos membros, juntamente com o autor, abraçaram a promessa de Deus quanto ao Espírito Santo e obedeceram a ordem de Cristo de pedir como nunca antes. Houve jejum e oração, conversões miraculosas e crescimento explosivo. Poderia isso acontecer também na minha congregação? O testemunho pessoal de Ron é evidência de que pode e deve. Considerando o mundo do terceiro milênio no qual você e eu habitamos, com os seus problemas crônicos, convulsões terminais, não é tempo de, como povo, invadirmos os portais do céu em busca desse dom que traz a si todas as outras bênçãos? O desejado de todas as nações, página 672. Que mais Jesus quis dizer quando declarou: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Nossa jornada espiritual tem sido insípida há décadas. Seguramente é o tempo certo para que a Igreja Adventista do Sétimo Dia leve a sério o chamado de Deus quanto ao avivamento e à reforma dentro de nossa comunidade apocalíptica. Ajoelhados, com a Bíblia na mão, não devemos nos unir para militar
constantemente suplicar o derramamento do poder divino, que é o único que pode alcançar 7 bilhões de seres humanos com as alegres e urgentes novas de que o Salvador do mundo está para retornar? Ron Closet acredita que podemos, devemos. Você se unirá conosco nessa implacável busca pela maior promessa de Cristo? Que mais estamos esperando? Dwight K. Nel, pastor sênior, Pioneer Memorial Church, Universidade EUS. Introdução. Experimentamos a vida, a maioria de nós, em busca de ar, como se estivéssemos nos afogando 7 centímetros abaixo da superfície. Acostumamos-nos tanto com essa condição a ponto de percebermos que um mundo inteiramente novo existe justamente acima disso. Ansiamos por algo mais porque vemos que as distrações e o entretenimento nos convêm por um momento apenas e são definitivamente insatisfatórios. Bem no fundo, em nossos quietos vaneios com Deus, sabemos que é possível ter outra dimensão se a escolhermos ou soubermos como atingi-la. Depois de 40 anos restaurando com bom êxito muitas verdades bíblicas ignoradas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se tornou competente em uma teológica briga de espadas, mas faltava a muitos membros a vida verdadeira. Eles tinham a verdade, mas por algum motivo ela não os libertava. Pregadores proclamaram a lei até a igreja se secar, como os monges de Gilboa. Durante anos, Ellen White insistia para a igreja olhar para Jesus. Finalmente, em 1887, ela escreveu sua famosa declaração: o avivamento verdadeira pede entre nós. Eis a Maria mais quente de todas as nossas idades. Buscá-lo deve ser nossa primeira opção. Importa haver esforço para a bênção do Senhor, porque Deus esteja disposto a outorgá-la, porque nos encontrar parecidos de prepara receber. Nosso celestial está disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que pedirem, que terrenos a dar boas dádivas aos filhos. Cabe a nós, mediante confissão, humilhação, arrependimento e oração feita, com as condições estipuladas por Deus em sua promessa, conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento resposta à oração. Várias coisas ficam evidentes quando lemos o apelo. Note que a primeira, com 3 subjetivos: maior, a mais urgente, todas as nossas unidades. Existe algo mais urgente do que essa idade? A verdade que em outra parte também menciona que a fé, a divina graça e família convertidas a maiores todas as nossas necessidades, mas com a maior necessidade também a mais urgente, ela reserva a expressão a falar apenas da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Você também que se o derramamento do Espírito sobre a igreja não ocorrendo, não é porque Jesus esteja disposto a otorgá-lo, a salvação. Então, isso exige. Vamos começar de novo, parágrafo. Você tem nota que o derramamento do Espírito sobre não está ocorrendo, não é porque Deus esteja disposto a outorgar. É que buscá-lo deve nossa primeira ocupação em dirigir trabalho. Esse trabalho nada tem que ver com obter a salvação. Este é o trabalho de Deus. Mas tem que com renúncia para o ponto no qual possa nos abençoar como nunca antes. Em que consiste esse trabalho? Em qual coisa? Confissão, humilhação, submissão, arrependimento e oração fervorosa. Em uma coisa mais, essa obra tem algo que fizemos junto a outras pessoas. Existe hoje muita incompreensão a ser pessoa, obra do Espírito Santo. Mais ainda sobre o que constitui o derramamento do Espírito ou vacerôdia. Parte se deve ao fato do mundo cristão em geral ainda se preocupa entendendo. A Igreja Adventista ainda cumpre isso. Pois é, sem o derramamento santo e em nossa igreja, nemos a lugar aquilo de que necessitamos, de que não podemos prescindir poder do Espírito atuando com nossos esforços. Que mais um livro sobre o Espírito Santo? Meu interesse no assunto do Espírito Santo começou quando eu era um jovem pastor de Califórnia. Durante os últimos 20 anos, eu dei por razões racionais também acadêmicas. Especialmente, Ellen White diz assim: o batismo do Espírito da vida. Meus interesses em escrever este livro agora é triplo. 1. Esclarecer as erradas alguns mandamentos sobre a obra e o mistério do Espírito em nossa e na igreja. Apresentar um quadro abrangente da obra multifacetada do Espírito em nossa vida, particularmente no que se aciona o corpo de Cristo ou igreja local. 3. Tecer contudo e ideia que possa dar início a um reavivamento, uma reforma do coração
os amigos e os irmãos da igreja. Se divide em processões, promessas, pessoa, prática e poder. Para alguns autores, ele pode estar lentamente, por princípios necessários, pensamentos bíblicos e históricos. Contudo, se os eles persistirem, serão amplamente recordados em união duas últimas sessões do. Ao final do capítulo, perguntas em este discursos em grupo entrega a pessoa. Minha herança é que o livro seja não só igualmente, também em grupos de jovens adultos, mais jovens, estudantes universitários, simplesmente de amigos que se reúnem para lê-lo e orar o assunto. Também sei que grupos regulares de igreja se reúnem grupos, classes da sabatina, equipes dos mistérios, ação da igreja ou conselho de ancião, em igrejas maiores ou auditórios das ações, e na liderança pastoral ou equipe administrativa, um livro ou ao menos indo-se periodicamente para fazer comentários e orar acerca do abordado. Quer você escolha ler o grupo sozinho, planeje passar tempo propondo os textos na palavra e ao ler cada capa, faça uma pausa para graças a Jesus e com ele, medida que tu impressionar com a caneta dele o máximo que não deixe passar essa autoridade sem em tudo a Jesus antes de sua alma. Abençoe ricamente entre ler e pondera aquilo que o Espírito comunicar a você e à igreja.